Ao longo da nossa caminhada nós tomamos decisões que muitas vezes nos traz graves consequências. E às vezes a gente fica pensando assim, mas o que aconteceu? Por que eu tomei essa decisão? Ou muitas vezes, quando as consequências vai contrário àquilo que a gente esperava, a gente tende a culpar alguém, achar algum culpado para isso. Poxa, mas fulano fez errado, por isso que deu errado. Se você quer abrir um negócio, o meu sócio fez algo errado e deu errado. Nunca é a gente. Isso quando a gente chega num estágio e começa a colocar a culpa em Deus. Mas Deus não me ouviu, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Infelizmente, a nossa natureza humana, nós muitas vezes, mesmo caminhando ao lado de Cristo, nós temos a tendência a olhar somente a circunstância, ou então a olhar só para aquilo que vai me fazer bem. E eu digo que confio no Senhor, que entrego a minha vida ao Senhor, mas eu não oro antes, não entrego aquele propósito, aquele projeto, ou seja lá o que for, diante do Senhor para ver se é da vontade do Senhor. Porque a pior coisa é você estar onde Deus não quer que você esteja. Porque quando nós assumimos o compromisso com Cristo, nós não somente temos Jesus como nosso Salvador, nós temos Ele como nosso Senhor. E é Ele que governa a nossa vida. Esse filho tinha tudo na sua casa. O que ele queria, o pai dava. Tinha uma condição boa. E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente tem tudo com o Senhor, mas a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas, sem pedir direção, sem buscar a direção dele. Ou às vezes a gente está até buscando, mas em Tiago, no capítulo 2, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o próprio deleite. Então, quando a gente quer caminhar com as nossas pernas, parece que está tudo bem. Ele pegou a herança, o pai dividiu, deu a ele, vai filho, vai fazer, então vai, você quer, então vai. E ele começou, do jeito do pensamento dele, do jeito que ele quis, ninguém mandava nele, e de repente acabou tudo. Acabou tudo, e a circunstância em volta dele começou a ir contra ele. Houve um surto de fome naquele país aonde ele estava, e ele começou a passar necessidade. Muitas vezes nós somos assim na presença de Deus. Quando nós temos tudo diante de Deus, nós temos uma família abençoada, nós estamos na presença de Deus, buscando ao Senhor, de repente eu não aguento mais, vem uma situação e aquilo me tira o foco, eu quero caminhar com minhas pernas e eu já não oro mais a Deus, eu não entrego mais aquilo que vinha no meu coração a Deus, agora eu quero fazer pela minha cabeça, o que eu quiser fazer eu vou fazer, ninguém manda em mim mais, porque eu quero um Salvador, eu não quero um Senhor. E não é assim que funciona. E aí eu começo a passar dificuldade, eu começo a passar necessidade. A minha vida espiritual vai afundando, aí eu já não oro mais. Aí aqueles que estão à nossa volta começam a ver algo diferente em você, mais para o mal, mais ruim, e começam a apontar. E o inimigo começa a usar aquelas pessoas que não têm a vida com Cristo para apontar o dedo para você. Aí começa. Você não é crente? Por que você está passando por isso? Por que você está assim? Por que você falou isso? Por que você... E o nosso testemunho? E aí começa a ficar fraco e a gente começa a passar necessidade. Quantas vezes na nossa vida a gente está caminhando com Cristo, se a gente não vigiar e não começar a colocar o foco no Senhor e colocar que a palavra de Deus e a oração precisa ser prioridade na nossa vida, nós começamos a caminhar com porcos, sem ver, sem perceber, porque tudo que está à nossa volta começa a nos contaminar, porque eu já não estou me fortificando mais com a palavra, com oração, eu estou distante de Deus, Deus não se afasta de nós, o Pai não se afastou dele, foi Ele que se afastou do Pai, e é assim que acontece conosco. Nós que nos afastamos de Deus, somos nós
que deixamos algum momento da caminhada, nós tropeçamos e resolvemos ficar ali, prostrados, caídos. Ah, estou desanimado, não aguento mais aquela irmã na igreja, aquele irmão na igreja, eu não aguento mais o pastor na igreja. Você está aqui pelo pastor ou por Jesus?